Fala, amadinhos. Estão pulando o carnaval? Eu não ligo pra data, tá? Quem interessar possa. Então vou fazer mais um vídeo aqui da sériezinha da Trindade, tá? Quem estiver passando o carnaval, vê quando tiver tempo, tá bom? Então vamos lá, pessoal. Em Romanos capítulo 9, no versículo 4 e 5, é um versículo que algumas pessoas utilizam para dizer que a Trindade existe e que Jesus é Deus. Vocês perdoem que minhas canetinhas estão ficando fracas, amanhã eu vou comprar novas, tá? Então ficou um pouco fraco aqui a escrita, tá? Tá vendo? Ter canal também tem custo. Tem que gastar com internet, com canetinha, essas coisas. Por isso que eu digo, quem quiser colaborar, link tá aí na descrição, tá? Mas amanhã eu vou comprar uma canetinha nova. Mas como elas estão fracas, eu vou ler calmamente para vocês, porque eu sei que algumas pessoas não vão enxergar, tá? Quem não estiver enxergando também pode abrir a Bíblia. É Romanos 9, 4 e 5, tá? Eu só mudei alguns termos aqui para ficar mais compacto, mas é a mesma coisa. Que Paulo fala assim, ó. Que são os israelitas, tá? Os israelitas, aos quais pertencem a filiação, a glória, as alianças, a lei. A lei, algumas Bíblias colocam legislação, tá? Por isso que eu coloquei só a lei, que é mais fácil. Aqui filiação tem uma variação também nas traduções, tá? O culto, as promessas, aos quais pertencem os patriarcas, e dos quais descende o Cristo, segundo a carne, que é acima de tudo, Deus bendito pelos séculos. Amém. Então, uma primeira leitura assim, de Romanos, dá a impressão que Paulo está falando que Jesus é o Deus bendito. Ele fala, dos quais descende o Cristo, segundo a carne, que é acima de tudo um Deus bendito. Está vendo, amadinho? Aí está falando que Jesus é um Deus bendito. Qual é a primeira problemática aqui desse texto? Primeiro, quando Paulo fala dos israelitas, de quem descende o Cristo, ele está falando segundo a carne. Vocês estão vendo aqui esse versículo? Segundo a carne. O termo carne aqui, em grego tem dois tipos de carne, tá? Quando se refere a pecados sexuais é sarx, e quando é carne fisicamente é o termo sarca. Vou escrever aqui no cantinho. Sarca. Não sei se vai dar para vocês enxergarem, está ficando meio apagadinho aqui já o pincel de tanto usar. O que é bom, né? Bom, sempre tem conteúdo novo para poder trazer para as pessoas no canal. Tá? Segunda carne, é sarca. O que Paulo está dizendo? Paulo está falando de biologia, de descendência física. Porque aqui no mesmo capítulo de Romanos 9, só alguns versículos antes, ele fala assim, ó. Versículo 3. Quisera eu, Paulo, eu mesmo ser anátema, separado de Cristo, em favor de meus irmãos, de meus parentes segundo a carne, que são os israelitas. O que Paulo está dizendo? Que ele, por ser um israelita, ele é irmão dos israelitas segundo a carne, porque eles pertencem ao mesmo povo. Nós somos judeus, somos todos iguais. Então Paulo fala que ele é israelita segundo a carne, quer dizer que ele pertence aos judeus. Ou seja, ele nasceu judeu junto com os judeus, então ele também é um judeu ou israelita segundo a carne. Então, se eu for falar que aqui Jesus é o Deus bendito, quer dizer que Deus é um Deus segundo a carne? Quer dizer que Deus, então, ele é descendente de Davi segundo a carne? Quer ver mais um versículo para vocês verem? Mesmo Romanos, ou Romanos 1. Só para vocês verem o grau de blasfêmia, como é essas bobagens que criaram para defender a Trindade. Romanos capítulo 1. Deixa eu só achar o versículo aqui. Versículo 3. E que diz a respeito a seu filho, nascido da descendência de Davi segundo a carne, estabelecido filho de Deus com poder por sua ressurreição dos mortos. Ué, então Paulo mentiu, pessoal? Porque em Romanos 1 ele fala que Cristo é descendente de Davi segundo a carne, e ele foi declarado filho de Deus após a ressurreição dos mortos. Quer dizer que então até o momento Jesus era só um descendente de Davi segundo a carne. E como é que Deus então pode ser um descendente de israelita segundo a carne se Deus é antes da sua própria criação? Como é que fica aqueles versículos que falam que Deus não é homem, Deus não é filho do homem, etc, etc, etc? Como é que fica? Como é que fica a própria epístola de Romanos, quando Paulo critica aqui os romanos por darem uma forma física ao Deus? Aqui em Romanos 1 mesmo, quer ver? Ó? Aqui, ó. 22, Romanos 1, 22. Já quitando-se de possuir a sabedoria, tornaram-se tolos. Trocaram a glória do Deus incorruptível, incorruptível quer dizer espiritual, por imagem de homem corruptível, aves, quadrúpedes e répteis. Ué, então por que Paulo, então, de repente, ele mudou de ideia do capítulo 1 ao capítulo 9 de Romanos, e ele fala que Jesus é o Deus bendito? Ele não tinha falado ali em Romanos que Deus é incorruptível? Ou seja, espiritual, que não se corrompe? Porque a carne corrompe, né, quando a gente é morto. Vai para a terra, tal, entra em decomposição. Agora, Deus não é corruptível, Deus é incorruptível.
Então como é que ele falaria aqui então que Jesus é o Deus bendito? Faz sentido para vocês? Deus descendeu de quem? Dos israelitas? É um Deus que descende da sua própria criação. Isso não existe, pessoal. Isso só para quem quer realmente manter a loucura, tá? Na verdade, quando ele fala que Jesus é descendente segundo a carne, ele está falando que Jesus é israelita, que nem ele falou no capítulo 1 de Romanos, um descendente de Davi. Agora Deus não. Então por que ele coloca aqui Deus bendito, Ronaldo? Vamos analisar. Aqui onde eu deixei em vermelhinho, pessoal, que é aos quais, aqui em grego nós temos esse termo aqui, ó. Seria ro em grego, que significa em português de quem. É uma preposição. Então aqui onde a sua Bíblia coloca aos quais, o mais correto seria traduzir como de quem. Porque Paulo está falando de quem? Ele está falando de quem que trouxe algo para a terra. E quem é o quem aqui da frase? Quem é quem? O quem é os israelitas. Esse aqui é o sujeito da frase, ó. Que são, ó, os meus parentes segundo a carne, que são os israelitas. E o que os israelitas trouxeram para o planeta, para o povo, para a religião no geral, segundo Paulo? Ó, que são os israelitas, de quem pertencem a filiação, a glória, as alianças. Que aliança? A aliança de Noé, a aliança de Abraão, a aliança do Sinai com Moisés, etc. Não são os israelitas aqui o sujeito da frase? Então isso aqui tudo pertence a eles, ó. A filiação, a glória, as alianças, a lei, que é a Torá de Moisés, o culto, que era o culto judeu, as promessas, que eram as promessas de um Messias, tal, tudo pertencia aos israelitas. Vamos tirar aqui de novo, ó, aos quais vamos colocar de quem? De quem pertencem os patriarcas? De onde são os patriarcas? Né? Do povo judeu? Abraão, Isaac, Jacó, etc. E de quem descende o Cristo, segundo a carne? Cristo nasceu onde? Em Israel. Então foi dos israelitas que nasceu Cristo segundo a carne, que é acima de tudo. Ponto. Aqui a Bíblia de Jerusalém coloca até uma vírgula. E aí ele coloca mais um elemento aqui, junto com esses outros elementos. Deus bendito. Quem foi que revelou o Deus bendito? Ou a que povo Deus se revelou? Não foi aos israelitas? Através de Moisés, através de Abraão, através de Isaac, dos profetas, etc. Então, é isso que ele está falando. Ó. Eu não quero ser uma maldição para os meus irmãos, que também são israelitas, que deles que vem tudo, a lei, a promessa, as alianças, e é deles que vem o Deus bendito. É disso que Paulo está falando. Ele só coloca um adendo aqui em Cristo, ó, porque ele fala que Jesus é acima de todos os homens. Tá? Inclusive aqui de tudo está até um pouco equivocado, né? Seria acima de todos. E é dos israelitas que veio o Deus bendito. Esse aqui é o sujeito da frase. E é o Deus de Israel que Paulo pregava. Então, é deles que vem a aliança, é deles que vem a glória, é deles que vem o culto, é deles que vem a Torá de Moisés, e é deles que veio o Deus bendito. É disso que Paulo está falando. Senão Paulo entraria numa enorme contradição até com a própria epístola de Romanos. Logo no começo de Romanos, vamos ver o que Paulo diz aqui. Ó. Deixa eu ver se eu acho o versículo aqui. Logo na introdução, que é geralmente como Paulo iniciava suas cartas. Ó, Paulo, servo de Cristo, chamado para ser apóstolo, escolhido para anunciar o Evangelho, que ele já tinha prometido por meio dos seus profetas nas Escrituras, e que diz respeito a seu filho. Paulo está falando que Jesus é o Deus bendito no começo da carta? Não. Paulo está falando de quem? Ao seu filho. Quer dizer que esse aqui é filho desse, ó, filho. Ao seu filho. Nascido da descendência de Davi, segundo a carne, e foi declarado filho de Deus com poder por sua ressurreição, segundo o Espírito de Santidade, Jesus Cristo, nosso Senhor, por quem recebemos a graça e a missão de pregar por louvor de seu nome, obediência da fé em todas as nações, etc, etc, etc. Então, eles pegam um versículo isolado, ignora tudo isso aqui que Paulo falou no começo, do seu filho, nascido da descendência de Davi, segundo a carne, que é o Filho de Deus, e aí eles pegam e ignoram tudo isso aqui no texto, pega esse trechinho aqui e falam, Jesus é o Deus bendito. Então Paulo era louco, pessoal. Se o cristão acredita que o Deus bendito é Jesus, mesmo o sujeito da frase sendo os israelitas, de quem pertencem todas essas coisas, então Paulo era louco. Porque ele fala que Jesus era filho de Deus, etc e tal, não sei o quê, que Deus não tem forma humana, que Deus é incorruptível, e de repente ele fala, olha, Deus bendito. Deus nasceu das suas criaturas? Se você for ateu, sim, porque os ateus entendem que Deus é uma criação humana. Agora, se você é um religioso ou um cristão, como é que pode um Deus, que é o Criador, ser descendente da sua criatura?
Tem como? Deus é descendente de Davi? Porque no começo ele fala, descendente de Davi segundo a carne, e aqui no capítulo 9 ele fala, descendente dos israelitas segundo a carne. Então Deus é descendente de Davi? Primeiro surgiu Davi, depois Davi teve filhos, aí uma hora surgiu Deus. Deus é descendente de Davi. Não dá, né, pessoal? Aí reforçar um pouco demais a lógica, né? Tá aí, pessoal, eu sei que é chato mencionar em todo vídeo, mas dê like aí. Meu último vídeo não chegou nem a 300 likes. É só os likes que ajudam a quebrar um pouco esse bug do YouTube, criatividade, engajamento, comentário, essas coisas. Aí o algoritmo chato do YouTube, eles vão entender que as pessoas estão interagindo com esse vídeo. Quer gostando ou não gostando, pode comentar o que quiser aí, eu não bloqueio ninguém. Só aquelas pessoas muito chatas eu dou ban mesmo, tá? Agora, normalmente não, eu permito que as pessoas comentem. Porque quanto mais atividade, mais ajuda o YouTube a entender que as pessoas estão interagindo com esse vídeo. Aí isso vai fazer com que o YouTube divulgue esse vídeo para outras pessoas, inclusive para os próprios inscritos do canal, que muitas vezes nem sabem quem vê vídeo, tá bom? Então quem puder, comenta aí, dá um like, isso aí vai ajudar o canal, tá? Já ajuda bastante aqui no canal, que sempre traz um teminha interessante para vocês, tá bom? Espero que tenha dado para entender. Espero que tenham gostado aí dessa aulinha aqui, ó. Aqui, ó, é de quem, tá? O sujeito da frase dos israelitas. Aqui ele está falando de tudo que descende dos israelitas, inclusive o Cristo segundo a carne, e também o Deus bendito que vem dos israelitas, porque foi para os israelitas que Deus se revelou. Então acho que deu para entender, né? Obrigado aí por ter assistido, paz a todos.